Em uma terça-feira chuvosa no coração de Nova York, entre as paredes de veludo drapeado do colher dourada, 5 homens entraram para destruir um rei. O alvo deles era Sebastian Drake, um titã da indústria cujo patrimônio líquido superava o PIB de nações pequenas. Eram profissionais, silenciosos, rápidos e absolutamente impiedosos. Esperavam encontrar segurança, alarmes, talvez até polícia. O que não esperavam, o que seu planejamento meticuloso jamais poderia ter previsto, era a garçonete silenciosa limpando pratos no canto. Uma mulher chamada Helena Torres. Eles viram uma empregada. Estavam prestes a conhecer um ajuste de contas. Esta não é uma história sobre um assalto. É a história de como o passado esquecido de uma mulher explodiu no presente e, no espaço de 12 minutos, mudou o equilíbrio de poder em uma cidade que funciona baseada nisso. O colher dourada não era um lugar para a turma do dinheiro novo que ostentava sua riqueza nas redes sociais. Era uma relíquia, um santuário de discrição do velho mundo, aninhado em uma rua tranquila no Upper East Side. Seus clientes eram o tipo de pessoas cujos nomes eram sussurrados, não gritados, gravados nas placas de bronze de bibliotecas universitárias e alas hospitalares. Nesta terça-feira específica, a chuva do lado de fora pintava retratos cintilantes e distorcidos da cidade nas janelas de vidro chanfrado do restaurante. Dentro, a atmosfera era de elegância silenciosa. Luz baixa e quente brilhava em talheres polidos e copos de cristal. O ar cheirava a couro velho, pato assado e dinheiro tão antigo que havia esquecido como ser barulhento. E através desta tranquilidade cuidadosamente elaborada, movia-se Helena Torres, um fantasma em uniforme preto impecável. Para o observador casual, Helena era perfeitamente comum, e essa era precisamente sua intenção. Aos 27 anos havia dominado a arte da invisibilidade. Seus movimentos eram econômicos e silenciosos, sua expressão plácida e neutra. Enchia copos d'água antes que ficassem vazios, retirava pratos no momento em que um garfo era pousado e antecipava a necessidade de um cliente pela conta com uma intuição quase psíquica. Era, por todos os critérios, uma garçonete exemplar. Mas sob a superfície plácida, Helena era uma fortaleza de observação. Ela não apenas via os clientes, ela os catalogava. O homem na cabine 4, o Sr. Whitmore, sempre mexia na aliança de casamento quando mentia para seu acompanhante. O casal perto da janela, os Morrison, estavam à beira de um divórcio complicado, evidenciado pelo milímetro de espaço que mantinham entre suas taças de vinho. Helena notava tudo. A mudança sutil na postura, o apertar de uma mandíbula, o piscar de um olho. Era uma habilidade afiada, não na escola de hospitalidade, mas no cadinho de um passado que mantinha trancado, enterrado profundamente sob os sorrisos praticados e acenos educados. Em volta do pescoço, escondido sob o uniforme, usava um medalhão de prata simples e gasto em uma corrente fina. Era liso ao toque de anos de hábito ansioso, e era a única peça de sua vida antiga que permitia manter. Às 8h15 da noite, precisamente, o sino acima da pesada porta de carvalho tocou suavemente. Sebastian Drake entrou, e uma mudança sutil ocorreu no campo gravitacional da sala. Cabeças viraram, conversas pausaram por meio segundo a mais. Drake não era apenas rico, era o poder personificado. Como CEO da Drake Enterprises, um conglomerado global tentacular, com tentáculos em tudo, desde engenharia aeroespacial até logística militar privada. Era um homem que movia mercados com uma única ligação. Alto e impecavelmente vestido em um terno carvão sob medida. Mas havia um cansaço em seus olhos azuis penetrantes que sua imensa fortuna não conseguia esconder. Não vinha acompanhado de equipe de segurança, um fato que sempre surpreendia a equipe. Vinha sozinho, sempre na segunda terça-feira do mês. Não vinha pela comida, que era requintada, ou pelo serviço, que era impecável. Vinha pela memória. Sua mesa de sempre, Sr. Drake.
disse um homem chamado François, com o comportamento de um diplomata aposentado, com um aceno respeitoso. Helena observou enquanto Drake era levado à cabine 7, um nicho isolado nos fundos. Era o lugar favorito de sua falecida esposa. Helena sabia disso não porque lhe haviam dito, mas porque havia visto como seu olhar às vezes vagava para o assento vazio à sua frente, um lampejo de perda profunda em sua expressão normalmente guardada. Aproximou-se da mesa dele, seu bloco de notas na mão. "Boa noite, Sr. Drake. Posso trazer algo para começar?" Ele não levantou os olhos do menu, embora já soubesse o que pediria. "Um copo do Macallan 25, puro." Sua voz era um barítono baixo, acostumado ao comando. "Claro", disse Helena, sua voz um murmúrio suave e profissional. Quando se virou para sair, ele falou novamente, sua voz mais suave desta vez. "E senhorita Torres?" Helena pausou, virando-se. Era raro ele usar seu nome. Finalmente levantou os olhos para encontrar os dela. Eram penetrantes, analíticos, como se estivesse avaliando uma aquisição corporativa hostil. "O coq au vin está tão bom quanto estava no mês passado?" Era uma pergunta simples, mas era um teste. Era sua maneira de perguntar se o chefe era o mesmo, se os padrões estavam caindo, se o mundo que tentava manter perfeitamente ordenado ainda mantinha sua forma. "O chefe Rousseau está em ótima forma esta noite, senhor." Ela respondeu calmamente. "Acredito que excederá as expectativas." Um lampejo de algo, aprovação, talvez até um indício de sorriso, cruzou seus lábios antes de desaparecer. "Muito bem." Helena recuou em direção ao bar, seus sentidos em alerta máximo. Algo parecia diferente esta noite. Não era Drake, ele era a constante. Era uma carga sutil no ar, um zumbido baixo de dissonância logo abaixo da superfície da calma do restaurante. Descartou como um subproduto da tempestade lá fora, a tensão perpétua da cidade penetrando pelas paredes. Estava errada. No bar, enquanto pegava o uísque ridiculamente caro, olhou seu reflexo no espelho, atrás das fileiras de garrafas reluzentes. O rosto que olhava de volta era a máscara de uma estranha. Simples, despretensioso, facilmente esquecido. Ninguém jamais adivinharia a violência de que suas mãos eram capazes. Ninguém poderia ver as memórias que piscavam atrás de seus olhos cinzas calmos. Memórias de uma vida onde observação não era uma habilidade profissional, mas uma questão de sobrevivência. O medalhão de prata de repente pareceu frio contra sua pele. Era um lembrete de uma promessa que havia feito a si mesma. Um voto selado em sangue e lágrimas, uma vida atrás. Nunca mais seria uma vítima. Sempre seria aquela que via a tempestade chegando. Mas nem mesmo ela poderia ver o furacão que estava prestes a entrar pela porta. Às 8h43 da noite, o tilintar do sino da porta da frente soou diferente. Não era o anúncio gentil de um novo cliente, mas um estrondo agudo e discordante, como se a porta tivesse sido aberta com força em vez de graça. 5 homens entraram. Não chegaram juntos, mas em uma sequência escalonada e coordenada que era quase balética em sua precisão. Os 2 primeiros eram comuns, vestidos com ternos escuros e bem ajustados, que eram um pouco funcionais demais para um lugar como o Colher Dourada. Passaram direto pela estação do metro sem uma palavra, um assumindo uma posição com visão clara da entrada, o outro movendo-se fluidamente em direção ao corredor que levava aos banheiros, seus olhos escaneando o salão de jantar. François, o maître, abriu a boca para protestar contra esta violação do protocolo, mas um aceno de cabeça afiado e quase imperceptível do primeiro homem o silenciou. Isto não era um pedido, era uma ocupação. Os próximos 2 homens eram maiores, seus ombros largos, esticando o tecido de suas jaquetas. Por baixo, Helena podia ver a protuberância inconfundível de coletes à prova de balas e o contorno sutil, mas inegável de uma arma no coldre em suas cinturas. Moviam-se com a confiança pesada e deliberada de homens intimamente familiarizados com a violência. Um ficou perto do bar, de costas para a parede, seu olhar varrendo a sala em um padrão profissional e sistemático.
O outro assumiu um posto perto das portas da cozinha, efetivamente cortando a rota de fuga primária da equipe. Os clientes começaram a notar. Garfos pausaram no meio do caminho até as bocas. Conversas vacilaram. A atmosfera calorosa e convivial do restaurante evaporou em segundos, substituída por um medo frio e arrepiante. O ar ficou espesso e pesado, carregado de ameaça não dita. Helena estava atrás do bar polindo uma taça de vinho. Suas mãos não pararam, o rangido suave do pano no cristal, o único som normal em uma sala que havia caído em silêncio mortal. Mas sua mente estava acelerada, processando a cena com clareza aterrorizante. Isto não era um assalto. Assaltantes eram barulhentos, caóticos e focados na caixa registradora. Estes homens eram silenciosos, organizados, e seu foco era singular. Seus olhos pularam de homem para homem, notando suas posições, sua postura, seus fones de ouvido. Estavam criando um perímetro, uma caixa de morte, e no centro dela estava a cabine 7. O quinto homem entrou. Era claramente o líder. De altura média, com cabelo escuro penteado para trás e traços afiados e predatórios de um falcão. Usava um terno italiano sob medida, que provavelmente custava mais do que Helena ganhava em 3 meses. Movia-se com uma graça lânguida, quase arrogante, seus olhos travando na mesa de Sebastian Drake com intensidade gélida. Sorriu, um corte fino e cruel de sorriso que não alcançava seus olhos escuros e frios. Este era Viktor Kozlov, conhecido nos círculos que o contratavam como o Fantasma, um especialista em extrações e persuasão corporativa do tipo mais brutal. O sangue de Helena congelou. Reconheceu a formação. Era uma tática clássica de cerco e selo, projetada para controle máximo e intimidação. Havia visto diagramada em manuais de treinamento desgastados em uma vida passada, que lutava diariamente para esquecer. Sua mão instintivamente foi ao medalhão sob a camisa, o metal frio, uma âncora familiar em um mar crescente de adrenalina. Victor deslizou em direção à cabine 7, seus sapatos de couro caros não fazendo som no tapete macio. Os 2 homens maiores começaram a se mover em conjunto, flanqueando-o, seu propósito agora terrivelmente claro. Sebastian Drake havia estado observando a cena se desenrolar no reflexo de seu copo de uísque. Quando Victor chegou à sua mesa, Drake não pareceu surpreso, meramente irritado, como se uma reunião de negócios tivesse sido inconvenientemente interrompida. Tomou um gole lento de sua bebida antes de finalmente levantar os olhos. "Kozlov", disse Drake, sua voz tingida de desprezo. "Eu deveria saber que ele mandaria um cachorro com coleira chique. Presumo que não está aqui para discutir a qualidade do Coquelin." O sorriso de Victor se alargou. "Sr. Drake, sempre um prazer. Mas meu empregador, o Sr. Volkov, sente que nossa última conversa ficou inacabada. Ele solicitou um debriefing mais pessoal." Gesticulou vagamente para a sala e me pediu para garantir que estivesse totalmente focado na discussão, sem distrações. Com isso, um dos homens maiores puxou uma pistola compacta com um silenciador de sua jaqueta. Não estava apontada para ninguém em particular, mas sua presença era um grito na sala silenciosa. "Telefones na mesa agora", comandou o homem no bar, sua voz um rosnado baixo que cortou o medo. Lentamente, tremulamente, os clientes começaram a colocar seus celulares nas toalhas brancas. A mente de Helena era um supercomputador executando 1000 cálculos por segundo. Porta da cozinha bloqueada, entrada principal controlada. 2 executores pesados, 2 batedores, um líder. Alvo Drake, objetivo, extração, não assassinato. Caso contrário, já estaria morto. Viu o homem perto das portas da cozinha olhar em sua direção, seus olhos desdenhosos. Ela era parte do cenário, uma garçonete e uma não ameaça. Era o mesmo erro que as pessoas sempre cometiam sobre ela. Era o erro com que contava. Victor inclinou-se mais perto de Drake, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. "Podemos fazer isso do jeito fácil, Sebastian, ou do jeito difícil. O jeito difícil envolve eu redecorar este estabelecimento adorável com o sangue destas pessoas inocentes.
A escolha, como dizem, é sua. Virá conosco e trará o arquivo Fênix. A compostura de Drake finalmente rachou. Um lampejo de choque genuíno cruzou seu rosto à menção do arquivo Fênix. Era uma reação pequena, quase imperceptível, mas Helena viu e Victor viu. Ah, ronronou Victor. Então você o tem consigo. Excelente. Isso nos poupará tanto tempo e desagrado. Estalou os dedos. Os dois homens grandes se moveram para agarrar Drake. Este era o momento, o ponto sem retorno. Helena colocou a taça de vinho no bar com um clique suave e deliberado. O som não era nada. No entanto, no silêncio esmagador, era tudo. O homem no bar virou a cabeça em direção ao som, sua sobrancelha franzida em irritação. Naquela fração de segundo de distração, Helena Torres deixou de ser uma garçonete. A garota invisível se foi. Em seu lugar havia algo completamente diferente, algo forjado na dor, afiado pela disciplina e totalmente, terrivelmente capaz. Toda sua postura mudou. A curvatura subserviente em seus ombros se endireitou em uma linha de aço enrolado. Sua expressão plácida tornou-se uma máscara de foco frio e letal. Seu mundo se estreitou para ameaças, ângulos e oportunidades. A tempestade não estava mais apenas lá fora. Estava na sala, e ela era seu epicentro. O primeiro movimento foi uma sinfonia de eficiência brutal. Não foi um ato de pânico, mas uma equação fria e calculada de violência. O executor no bar, aquele que havia se virado ao som do copo, era a ameaça mais próxima e aquele com a linha de visão mais clara para a maioria dos clientes. Tinha que ser neutralizado primeiro. Helena moveu-se com uma velocidade que desafiava a crença. Um momento estava atrás do bar. No seguinte estava fluindo sobre ele um borrão de preto e branco. Não o saltou com graça atlética. Usou-o como ponto de lançamento. Em sua mão direita, agora segurava uma garrafa cheia e pesada de Bordeaux. Não a havia agarrado conscientemente. Seu corpo simplesmente a registrou como a melhor ferramenta disponível. O executor, cujo nome era Dimitri, teve apenas um momento para registrar a visão impossível da garçonete vindo em sua direção pelo ar. Sua mão já estava se movendo para sua arma, mas estava uma fração de segundo atrasado. Os pés de Helena bateram no chão e ela girou, todo seu impulso e peso corporal fluindo para o arco de seu balanço. A garrafa conectou com o lado da cabeça de Dimitri, com um baque molhado e nauseante. Não estilhaçou. A força do impacto foi absorvida inteiramente por seu crânio. Seus olhos reviraram e o homem de 113 quilos desabou como uma marionete com as cordas cortadas, despencando no chão em um monte sem ossos. Estava inconsciente antes de bater no chão. Um suspiro coletivo percorreu o restaurante. Era um som de choque puro e não adulterado. Victor Kozlov, que estava no processo de arrastar um atordoado Sebastian Drake para seus pés, congelou. Sua operação, perfeitamente orquestrada, acabara de ser descarrilada pela ajuda. Que diabos! O segundo executor pesado, um homem chamado Carlos, posicionado perto da cozinha, latiu, virando sua atenção e sua arma em direção a Helena. Esta era a abertura que ela havia criado. Helena não esperou. Chutou um dos bancos pesados do bar, enviando-o deslizando pelo piso polido diretamente no caminho de Carlos. Ele instintivamente desviou para evitá-lo, uma microcorreção que lhe custou meio segundo precioso e mudou seu equilíbrio. Era tudo o que ela precisava. Investiu para frente, permanecendo baixa sob a trajetória provável de sua mira. Não estava fechando a distância para lutar com ele. Estava fechando para chegar à cozinha. Atravessou as portas duplas batentes assim que o primeiro tiro estourou. Crack! O som era ensurdecedor no espaço fechado. Uma mulher gritou. A bala destinada a Helena estilhaçou a moldura de madeira da porta, onde sua cabeça estivera um momento antes. Dentro do santuário de aço inoxidável da cozinha, a equipe, um chefe, 2 sous-chefes e um lavador de pratos, estava amontoada em um canto, olhos arregalados de terror. Porta dos fundos agora. A voz de Helena não era mais o murmúrio suave de uma garçonete.
Era um comando cortante e duro que não tolerava argumentos. Eles se apressaram a obedecer, mexendo na fechadura da porta de aço pesada que levava ao beco dos fundos. Carlos, o executor, chutou as portas batentes abertas, sua pistola segurada em uma empunhadura de 2 mãos. "Louca, você está morta!" Helena já estava se movendo. No balcão de preparação havia uma frigideira de ferro fundido, ainda quente de selar vieiras. Agarrou-a pelo cabo, o calor mal registrando através de seus sentidos entorpecidos pela adrenalina, e a jogou como um disco. Carlos, focado em escanear por um alvo, não esperava um projétil de sua esquerda. A frigideira pesada acertou-o no ombro e pulso de sua mão da arma. Ele grunhiu de dor, sua mira vacilando enquanto seu pulso gritava em protesto. Aquela foi sua segunda janela. Enquanto lutava para remirar, Helena investiu. Não atacou sua arma, atacou seu corpo. Cravou o ombro forte em seu externo, usando seu tamanho contra ele, forçando-o a perder o equilíbrio. Sua mão esquerda disparou e agarrou seu pulso da arma, não para desarmá-lo, mas para controlar a direção da arma, apontando-a para o teto. Sua mão direita fechou-se em um punho apertado. Entregou 3 golpes rápidos e brutais em sua garganta. Ele engasgou, seus olhos saltando, o ar expulso de seus pulmões. Seu aperto na arma afrouxou. Helena torceu seu pulso em um movimento afiado e praticado, que teria quebrado se tivesse aplicado uma fração mais de pressão. A arma caiu no piso de azulejo. Não parou. Engatou sua perna atrás da dele, varrendo-o para trás. Caiu com força, sua cabeça conectando com o canto de uma mesa de preparação de aço com um estalo nauseante. Ficou inerte, 2 abatidos. Silêncio. Os únicos sons eram a respiração ofegante e em pânico da equipe restante, enquanto finalmente conseguiam abrir a porta dos fundos e se espalhavam no beco chuvoso, e os gemidos distantes e aterrorizados da sala de jantar. Helena ficou por um único segundo no centro da cozinha, respirando com dificuldade. Seu coração era um martelo pneumático contra suas costelas. O medalhão em seu peito parecia branco quente. Esta era a parte de si mesma que havia tentado matar. A disciplina, a violência, o foco frio e de cabeça limpa no meio do caos. Era o legado de seu treinador, um homem chamado Sargento Volkov, que havia batido uma única lição nela até que se tornasse parte de seu DNA. Hesitação é morte. Adja controle. Pegou a pistola caída do chão. Suas mãos conheciam a sensação dela instantaneamente. Uma Glock 19. Verificou o carregador quase cheio. Seus movimentos eram fluidos, enraizados, uma memória muscular que não havia acessado em 5 longos anos. De volta à sala de jantar, a frustração de Viktor Kozlov havia coalha em fúria branca e quente. Empurrou Sebastian Drake de volta na cabine. "Fica!" rosnou como se falando com um cachorro. Os 2 batedores restantes, cujos nomes eram Anton e Luca, haviam sacado suas armas e agora avançavam cautelosamente nas portas da cozinha, seus movimentos nervosos e incertos. Eram batedores, observadores, não brigões de linha de frente. Estavam fora de sua profundidade. "O que ela é?" Anton sussurrou, seus olhos arregalados. "Não importa", Victor sibilou em seu fone de ouvido. "Subjuguem-na agora. Uso de força autorizado. Quero-a no chão." Helena ouviu o sussurro de seus sapatos no tapete do lado de fora das portas da cozinha. Sabia que esperariam que ela saísse atirando, então fez o oposto. No fogão, uma panela de água estava em fervura intensa. Agarrou-a com um pano de prato, moveu-se para o lado da porta e esperou. Desacelerou sua respiração, escutando. 2 batimentos cardíacos. Chutou a porta aberta com o pé e simultaneamente arremessou a panela de água fervente em um arco largo e varredor. Um grito de agonia rasgou o restaurante quando a água escaldante atingiu Luca em cheio no rosto e peito. Largou sua arma, arranhando sua pele, seu comportamento profissional incinerado por pura dor não adulterada. Anton, respingado pela água, mas não atingido diretamente, recuou em choque. Helena explodiu da entrada. Ignorou o homem gritando e foi direto para Anton.
a Glock segurada baixa e justa a seu corpo. Ele tentou trazer sua arma para apontar, mas ela já estava dentro de sua guarda. Bateu a base pesada do cabo da pistola para cima em seu queixo. Sua cabeça estralou para trás, dentes clicando juntos, e seu mundo ficou preto. Desabou no chão, 3 e 4 abatidos. Agora era só Victor. Helena girou, a arma agora nivelada, sua postura perfeita, suas mãos firmes. Ela e Viktor Kozlov ficaram a 6 metros de distância, separados por um mar de mesas viradas e clientes aterrorizados amontoados no chão. Sebastian Drake observava de sua cabine, seu rosto uma máscara de descrença. Victor tinha sua própria arma fora, apontada diretamente para a cabeça de Drake. Um impasse. "Largue", disse Victor, sua voz perigosamente calma. A fúria em seus olhos, contida em um carvão frio e fumegante. "Largue agora ou o bilionário ganha um terceiro olho." O olhar de Helena era inabalável. Seu dedo repousava levemente no gatilho. "Saia por aquela porta agora." "Vá embora e viva", disse. Sua voz firme, desprovida de medo. Victor riu, um som áspero e rangente. "Você não tem ideia com quem está lidando, garotinha. Acha que é algum tipo de heroína. Você é uma garçonete. Eu sou Viktor Kozlov. Derrubei governos para homens como ele." Gesticulou com sua arma em direção a Drake. "Não me importa se seu nome é César", Helena replicou, sua voz caindo para um sussurro gélido. "Trouxe sua guerra para minha casa. Ameaçou meus clientes. E estou pedindo educadamente uma última vez para ir embora." Pela primeira vez, Victor a viu. Verdadeiramente a viu. Não o uniforme, não a empregada. Viu a firmeza de seus ombros, o foco inabalável em seus olhos, o modo profissional como segurava sua arma. Viu um predador olhando de volta para ele. E, naquele momento, uma lasca de dúvida, um sentimento que não experimentava em anos, alojou-se em seu coração. Quem era esta mulher? O impasse se estendeu, fino e frágil como vidro. O ar no colher dourada estava espesso com o cheiro de cordita, medo e perfume caro. Os clientes estavam congelados, presos entre 2 profissionais armados, seu mundo de luxo silencioso, estilhaçado. Viktor Kozlov mantinha sua arma firme em Sebastian Drake, mas seus olhos estavam travados em Helena. Sua mente, treinada em avaliação de ameaças, estava lutando para categorizá-la. Não era aplicação da lei. Seus movimentos eram muito crus, muito eficientes, carecendo da rigidez processual. Não era militar. Seu foco estava em incapacitar, não matar. Era algo mais, algo que não havia encontrado. "Você cometeu um erro sério de cálculo, garçonete", disse Victor, sua voz um escárnio baixo. Estava tentando recuperar o controle da narrativa, restabelecer sua dominância. "O Sr. Petrov paga muito bem pelo sucesso, mas paga ainda melhor pela lealdade. Meus homens serão compensados por seu inconveniente." Helena não vacilou. Seus olhos desviaram por uma fração de segundo, não para longe dele, mas além dele, para o espelho grande e ornamentado na parede atrás do bar. Dava-lhe uma visão distorcida, mas crucial da entrada principal. Sem sirenes ainda, sem luzes piscando. Alguém deve ter ligado para o 911, mas no caos engarrafado de uma noite chuvosa de Manhattan, o tempo de resposta era uma variável com que não podia contar. Ainda eram só eles. "Isto não precisa terminar com mais ninguém se ferindo", disse seu tom nivelado. Não era um apelo. Era uma declaração de fato, uma oferta de saída, que ele era orgulhoso demais para aceitar. Drake, que vinha observando esta troca com uma mistura de terror e total assombro, lentamente começou a se empurrar para cima da cabine. Era um homem acostumado a ser o ator principal em qualquer sala, e seus instintos estavam gritando para fazer algo. "Fique abaixado!" Helena e Victor estalaram em uníssono, suas cabeças girando em direção a Drake. E naquele momento compartilhado de distração, a dinâmica mudou. Era a abertura pela qual Victor estava esperando. Não ia apenas atirar em Drake. Isso seria uma falha de sua missão. Sua missão era extrair Drake e o arquivo. Então, em vez de puxar o gatilho no bilionário, atirou no chão bem na frente da cabine. Bang!
O tiro foi trovejante, uma explosão concussiva que rasgou o silêncio. Lascas de madeira explodiram do piso antigo. Drake recuou violentamente, caindo de volta nas almofadas de veludo. O tiro serviu seu propósito. Era uma diversão, uma sobrecarga sensorial. Enquanto os olhos de Helena instintivamente piscavam em direção ao som e movimento, Victor se moveu. Não correu para ela. Mergulhou de lado atrás de uma pesada mesa de carvalho virada, usando-a como cobertura. Era um profissional. Conhecia o valor de cobertura sólida. "Você é boa", chamou, sua voz levemente abafada pela madeira. "Vou te dar isso. Mas você é uma pessoa. Eu não tenho nada além de tempo." A mente de Helena estava trabalhando. Ele estava certo. Em um cerco prolongado, ela estava em desvantagem. Tinha que terminar isso agora. Começou a se mover, não em direção a ele, mas para longe, usando a linha de cabines como cobertura, circulando em direção ao salão principal do restaurante. Tornou-se um jogo mortal de gato e rato entre as ruínas da alta gastronomia. "Quem treinou você?" Victor chamou, sua voz sondando, tentando ler ela. "Mossad? A agência? Você não é uma soldado comum." Helena permaneceu em silêncio. Não queria que ele ouvisse sua voz, identificasse sua localização. Movia-se como fumaça, seus sapatos de sola macia de trabalho não fazendo som. Passou por uma mesa onde um casal aterrorizado estava amontoado. O homem estava protegendo a mulher com seu corpo. Helena encontrou seus olhos por uma fração de segundo, e em seu olhar não havia desculpas, mas uma promessa silenciosa e de aço. "Fiquem abaixados, eu cuido disso." Alcançou a estação do metrô perto da frente. Sobre ela havia uma pesada estátua de bronze sólido de um cisne. Uma peça decorativa que pesava pelo menos 9 quilos. Uma ideia, desesperada e perigosa, começou a se formar. Victor, enquanto isso, estava ficando impaciente. Não conseguia vê-la. Esta invisibilidade o perturbava. Apareceu de trás de sua mesa para uma olhada rápida. Nada. Abaixou-se de volta. Estava prestes a se mover para uma nova posição, quando um lampejo de movimento chamou sua atenção. Não das cabines, mas da janela da frente. Era um reflexo. Por um único segundo fatal, viu a forma de Helena no vidro manchado de chuva, parada perto da frente do restaurante. Reagiu instantaneamente, levantando-se e disparando 2 tiros rápidos naquela direção. Crack! Crack! A janela estilhaçou, explodindo para dentro em uma chuva de vidro e chuva. Uma rajada de vento e barulho da cidade inundou o restaurante. Mas Helena não estava lá. O que ele havia visto era ela jogando sua jaqueta preta de serviço sobre a estátua de cisne de bronze e segurando-a por um segundo para criar um reflexo enganoso. Era uma jogada clássica de distração. Enquanto ele estava atirando no fantasma, ela estava correndo baixa e rápida diretamente para sua posição pelo lado. Victor percebeu seu erro no momento em que puxou o gatilho. Girou tentando adquirir seu novo alvo, mas ela já estava sobre ele. Colidiu com ele com a força de um linebacker. Foram ao chão em um emaranhado de membros. A arma de Victor voando de sua mão e deslizando pelo chão. Agora era primitivo. Sem armas, apenas habilidade e vontade. Victor era forte, seu corpo enrijecido com músculos de anos de treinamento disciplinado. Rolou tentando ficar por cima, usar sua vantagem de peso. Mas Helena era um redemoinho de violência controlada. Não estava tentando dominá-lo. Estava sistematicamente desmontando-o. Uma cotovelada dura e afiada em suas costelas flutuantes. Ele ofegou, o fôlego arrancado dele. O calcanhar de sua mão empurrando para cima na ponte de seu nariz. Ele sentiu um estalo e seus olhos lacrimejaram, cegando-o de dor. Ele balançou um punho selvagem e poderoso, tentando conectar com a cabeça dela. Ela se abaixou sob ele, e quando seu braço passou sobre ela, trancou-o em uma chave de articulação brutal, aplicando pressão em seu cotovelo de uma forma que nunca foi feita para dobrar. Victor gritou, um som animal e cru de agonia, um contraste gritante com seu comportamento suave anterior. Esta era uma dor que transcendia treinamento e disciplina. O arquivo. Onde está o arquivo? Ele engasgou, sangue de seu nariz quebrado enchendo sua boca.
Mesmo em agonia, estava focado em sua missão. Helena o ignorou. Aumentou a pressão em seu braço, seu rosto uma máscara de fúria fria. Isto era pelos clientes aterrorizados. Isto era pela santidade de um lugar que por 5 anos consideraram refúgio. Isto era pela promessa que havia feito sobre o túmulo de seu irmão. Com um estalo nauseante final, deslocou seu cotovelo. O grito de Victor morreu em sua garganta, substituído por um soluço sufocado e irregular de dor. Desabou, seu corpo tremendo. Toda a luta saída dele estava quebrado. Helena levantou-se, respirando pesadamente. Olhou para baixo para o homem que havia trazido caos para seu mundo. Seu rosto uma bagunça de sangue e lágrimas, seu terno caro arruinado. Não sentiu piedade, apenas uma satisfação sombria e cansada. Escaneou a sala. Os 4 homens restantes estavam caídos, inconscientes ou incapacitados. Os clientes ainda estavam amontoados, observando-a com uma mistura de terror e admiração. E na cabine 7, Sebastian Drake estava lentamente ficando de pé. Seu rosto pálido, seus olhos azuis fixos nela, com uma expressão que ela não conseguia começar a decifrar. A luta havia acabado. A violência havia terminado. Mas para Helena Torres, a verdadeira batalha estava apenas começando. Porque quando olhou do Victor derrotado para o bilionário perplexo, um nome ecoou em sua memória. Um nome que Victor havia falado que agora mudava tudo. Senhor Petrov, seu sangue congelou, mais frio do que em qualquer ponto durante a luta. Alexei Petrov. Ela conhecia aquele nome. E o conhecimento de quem ele era e o que significava para seu passado enviou um tremor de choque através dela que era mais debilitante do que qualquer soco ou bala poderia ser. A consequência imediata da luta foi um tableau surreal. Os sons da cidade, sirenes distantes agora finalmente ficando mais perto, entravam pela janela estilhaçada, misturando-se com os soluços suaves de alguns clientes e a respiração ofegante e dolorida de Viktor Kozlov. Helena ficou no centro do caos que havia criado, a Glock ainda segurada frouxamente em sua mão, embora não mais apontada para nada. Sua adrenalina estava começando a recuar, deixando para trás uma exaustão profunda e cansada até os ossos e o gosto metálico familiar de violência em sua boca. Seus nós dos dedos estavam raspados em carne viva. Um hematoma profundo já estava se formando em sua bochecha, onde um dos balanços selvagens de Victor a havia roçado. Mas não sentia nada disso. Tudo o que podia sentir era o choque sísmico daquele nome. Alexei Petrov. Sua mente, que havia sido uma maravilha de clareza tática apenas momentos antes, agora era um turbilhão de memórias conflitantes. Viu um centro comunitário empoeirado e subfinanciado em uma parte difícil do Brooklyn. Viu um grupo de crianças assustadas e zangadas, ela mesma entre elas, perdida após a morte sem sentido de seu irmão mais velho, Miguel, que foi esfaqueado por uma dívida de $20. E viu um homem gentil e de fala suave, com têmporas grisalhas e olhos gentis, que havia aparecido um dia como um anjo. Alexei Petrov não era apenas um benfeitor, era um salvador. Havia usado seu próprio dinheiro para reformar o centro, construir uma nova academia de boxe, contratar conselheiros. Havia pessoalmente financiado o programa de autodefesa, aquele ensinado pelo veterano e implacável Sargento Volkov, um ex-operativo de forças especiais que Petrov havia contratado. Petrov havia visto a raiva crua e desfocada em uma Helena de 16 anos e a havia direcionado para a aula de Volkov. Disciplina, Helena, havia-lhe dito uma vez, sua voz gentil. Ela transforma a raiva em força, te dá controle. Ele havia dado a ela uma saída, havia dado a ela um futuro. As habilidades que acabara de salvar a vida de um bilionário, as habilidades que definiam a parte mais secreta e poderosa dela, eram um presente direto do homem que havia enviado estes assassinos. O mundo inclinou em seu eixo. Ela havia acabado de proteger Sebastian Drake, um homem cujo nome só conhecia das páginas de negócios, das consequências de uma guerra com Alexei Petrov,
O homem que de muitas maneiras havia salvado sua própria vida. A ironia foi um golpe físico, tirando o fôlego dela mais efetivamente do que qualquer soco. Senhorita Torres! A voz de Sebastian Drake cortou seu devaneio. Ele havia se movido de sua cabine e estava parado a alguns metros de distância, seu terno impecável, exceto por uma camada de gesso de uma bala perdida. Seu rosto era uma máscara complexa de choque, gratidão e intensa curiosidade. Estava olhando para ela não como uma garçonete, mas como um quebra-cabeça que precisava desesperadamente resolver. Você está bem? Helena só pôde acenar, sua garganta apertada demais para falar. Olhou para o homem gemendo no chão, Viktor Kozlov, o fantasma. Ele era o homem de Petrov. Trabalhava para o homem que a havia ensinado a nunca ser uma vítima. E ela acabara de aleijá-lo para proteger. Quem exatamente? Ele disse que queriam o arquivo Fênix, Drake afirmou, sua voz baixa e urgente, seus olhos escaneando a sala, certificando-se de que ninguém estava perto o suficiente para ouvir. Como ele poderia saber sobre isso? Helena finalmente encontrou sua voz, embora saísse como um sussurro forçado. O que é? Drake hesitou, seu olhar varrendo sobre ela, avaliando-a. É um plano de contingência. Seguro de dados. Estava sendo evasivo. O habitat natural de um homem como ele. Victor, deitado no chão, segurando seu braço arruinado, soltou uma risada dolorida e ofegante. Seguro. Cuspiu, sangue manchando seus lábios. Ele chama de seguro. Petrov chama de roubo. A propriedade intelectual de um projeto que poderia ter mudado o mundo antes deste abutre, olhou feio para Drake. Estripar sua empresa e roubá-la para si mesmo. Os olhos de Helena voltaram para Drake, uma pergunta silenciosa queimando neles. A mandíbula de Drake se apertou. O projeto de Petrov era imprudente, instável. Teria desestabilizado todo o mercado financeiro global. Eu não roubei. Eu contive. Fiz o que era necessário para prevenir uma catástrofe. Você fez o que era necessário para manter seu monopólio, Victor rosnou. Você o arruinou. Um homem bom. Deixou-o sem nada. Cada palavra de Victor era uma martelada na fundação do mundo de Helena. Um homem bom. Ela sabia que Alexei Petrov era um homem bom. Era a prova viva de sua bondade. Ele não havia tirado nada dela. Havia dado tudo a ela. E este homem, este Sebastian Drake, o havia destruído. Ela estava protegendo o vilão da história de seu próprio salvador. O medalhão de prata sob sua camisa, de repente, pareceu impossível de pesado, como uma pedra de moinho em volta de seu pescoço. Continha uma pequena foto dobrada dela e seu irmão Miguel, tirada uma semana antes dele morrer. O centro comunitário de Petrov deveria ser seu legado. Tudo o que ela havia aprendido, cada adversidade que havia superado, era em serviço de honrar aquela memória e pagar de volta a bondade que Petrov havia mostrado. E o que ela acabara de fazer? Seu aperto na Glock afrouxou. O peso dela era de repente insuportável. O que estava defendendo? Um arquivo de seguro para um predador corporativo. Drake viu a mudança em seus olhos. Viu a dúvida, o conflito, a súbita vacilação perigosa de sua lealdade. Era um mestre em ler pessoas e sabia que estava perdendo-a. Senhorita Torres, disse, sua voz caindo, tornando-se mais pessoal, mais urgente. Não sei o que aquele homem Petrov foi para você, mas posso te dizer isto. O mundo não é um lugar simples de homens bons e homens maus. É uma máquina complexa. Petrov queria queimá-la para construir sua utopia. Eu estou tentando mantê-la funcionando. As sirenes se aproximando estavam mais altas agora, um crescendo lamentoso a apenas 1 ou 2 quarteirões. A janela de oportunidade estava se fechando. Victor, vendo o mesmo conflito no rosto de Helena, tentou pressionar sua vantagem. Ele está mentindo, tossiu, tentando se empurrar com seu braço bom. Petrov queria nivelar o campo de jogo, dar poder de volta às pessoas como você. Drake não aguenta isso. Ele precisa de sua bota no pescoço do mundo. Helena olhou do mensageiro, sangrando para o magnata poderoso.
Ambos os homens estavam tentando reivindicar o terreno moral elevado de um vale de violência e ganância. Ela estava presa no meio, o fulcro de sua guerra. Seu passado e seu presente haviam acabado de colidir com a força de um acidente de carro. E ela estava parada nos destroços, segurando uma arma sem ideia de para que lado se virar. A polícia estaria aqui em segundos. Veriam uma garçonete com uma arma e uma sala cheia de corpos. Veriam uma testemunha bilionária. A história seria escrita para ela. Mas neste momento, antes que as luzes piscantes pintassem as paredes de vermelho e azul, a escolha ainda era dela. Quem era ela? E beneficiária leal da caridade de Alexei Petrov, ou a protetora do homem que ele chamava de destruidor? Sua habilidade oculta havia mudado tudo. Mas agora, uma verdade oculta ameaçava desfazer tudo. O lamento das sirenes estava quase sobre eles. O pulso rítmico dos sons pintando a janela da frente estilhaçada em flashes de vermelho e azul. Em poucos segundos, a sala seria inundada com uniformes, perguntas e consequências. Este momento fugaz era o último eco da autonomia de Helena antes que o mundo oficial impusesse sua narrativa. Sebastian Drake viu a indecisão guerreando em seus olhos e fez uma última jogada desesperada. Não era uma ameaça ou comando, mas um apelo calculado à mulher que acabara de testemunhar. Senhorita Torres, disse, o uso de seu primeiro nome uma intimidade deliberada. O que quer que acredite sobre mim ou sobre Petrov, olhe ao redor desta sala. Estas pessoas, gesticulou para os clientes aterrorizados. Elas não se importam com o arquivo Fênix ou espionagem corporativa. Estavam no fogo cruzado de uma guerra sobre a qual nada sabiam. Você não me salvou. Você salvou elas. Suas palavras tocaram uma corda. Seu olhar vagou de seu rosto para o casal que havia passado, que agora estava ajudando uma senhora idosa a se levantar. Viu François, o maître, tranquilizando silenciosamente sua equipe. Drake estava certo. Suas ações, nascidas de um voto pessoal, haviam criado um escudo para todos no restaurante. Sua lealdade não era a Drake ou a memória de Petrov. Era aos inocentes. Era a promessa de que ninguém em sua presença jamais seria uma vítima indefesa novamente. O conflito em seus olhos não desapareceu, mas se aguçou em um novo tipo de determinação. Não era mais sobre escolher um lado, era sobre terminar o conflito. Deu 3 passos propositais e ficou sobre Viktor Kozlov. Ele estremeceu quando sua sombra caiu sobre ele. Agachou-se, não com simpatia, mas com uma calma perturbadora. O arquivo, disse, sua voz um comando baixo. O Sr. Drake não vai embora com você esta noite, mas seu empregador ainda quer sua propriedade. Então você vai me dar uma mensagem para ele. Viktor a encarou confuso e cauteloso. Drake observou. Sua expressão uma mistura de apreensão e fascinação. O que ela estava fazendo? Que mensagem, Viktor Rosnell? Diga-se a Alexei Petrov que o arquivo Fênix está agora nas mãos de uma terceira parte, disse Helena, sua voz fria e clara. Está seguro? Não está mais em jogo. Se ele ou qualquer outro fizer uma jogada contra o Sr. Drake ou qualquer pessoa nesta sala novamente, o conteúdo do arquivo será liberado para todas as principais agências de notícias e reguladores financeiros do planeta. Os olhos de Drake se arregalaram. Ela estava blefando. Não tinha o arquivo. Viktor, porém, não sabia disso. Viu a convicção em seus olhos. Você não o tem, desafiou fracamente. Helena inclinou-se mais perto, sua voz caindo para um sussurro destinado apenas a ele. Seus homens estão vivos, espancados e quebrados, mas vivos. Poderia ter matado cada um de vocês. Escolhi não fazer isso. Pareço uma pessoa que blefa. Diga a ele que a irmã de Miguel o tem. Ele saberá o que isso significa. A menção do nome de seu irmão foi uma chave destravando um novo nível de compreensão para Viktor. Isto não era aleatório, era pessoal. Um fantasma do passado benevolente de Petrov havia acabado de se tornar sua maior responsabilidade. Ele simplesmente assentiu, a luta verdadeira e finalmente saída dele. Helena levantou-se e virou-se para encarar Drake. Estendeu a Glock, cabo primeiro.
Acredito que isto seja seu, disse, seu tom profissional, como se estivesse devolvendo um casaco perdido. Drake encarou a arma, depois de volta para seu rosto. Entendeu instantaneamente o que ela havia feito. Ela não o havia escolhido. Havia escolhido neutralidade. Havia criado um impasse. Destruição mútua assegurada que o protegia muito melhor do que qualquer guarda-costas poderia. E ao fazer isso, havia tomado controle de toda a situação. Agora detinha a alavancagem sobre ele e Petrov. Ele não pegou a arma. Os sons de botas pesadas estavam no pavimento lá fora. A polícia vai precisar pegar isso, disse calmamente. Terão perguntas. Muitas delas. Deixe meus advogados cuidarem disso. Não diga uma palavra até eles chegarem. Posso cuidar de minhas próprias perguntas, ela respondeu, uma ponta de aço em sua voz. Ele esboçou um pequeno sorriso irônico. Claro que pode. Alcançou dentro de sua jaqueta e, por um momento de parar o coração, Helena se tensionou, mas ele não estava alcançando uma arma. Puxou um objeto pequeno, quase invisível, de um bolso escondido costurado no forro de seu terno. Era um pendrive minúsculo, não maior que a unha de um polegar, em forma de pena dourada. O arquivo Fênix, sem uma palavra, pressionou-o na mão dela. Os dedos de Helena se fecharam ao redor dele. O calor de sua mão, a realidade fria e dura do objeto. Era um ato de confiança absolutamente insana. Ou talvez a decisão de negócios mais calculada de sua vida. Estava colocando seu seguro nas mãos da única pessoa que havia provado que poderia defendê-lo. Estava movendo sua rainha para o quadrado mais seguro e imprevisível do tabuleiro. Você chamou de terceira parte, disse. Sua voz mal um sussurro, enquanto os primeiros policiais irrompiam pela porta, armas em punho. Agora você é uma. A polícia invadiu, uma maré de uniformes azuis e comandos gritados. NYPD, largue a arma, mãos para o alto! Lenta, deliberadamente, Helena colocou a Glock em uma mesa próxima. Levantou suas mãos vazias, seu punho direito firmemente cerrado em torno do minúsculo pendrive que havia causado todo este caos. Seu rosto estava calmo, sua expressão ilegível. Não era mais apenas Helena Torres, a garçonete. Não era mais apenas o fantasma da sala de treinamento do sargento Volkov. Era algo novo, forjado no cadinho daquela noite. Enquanto a polícia protegia a cena, colocando os capangas gemendo em algemas e chamando paramédicos, um detetive aproximou-se dela e de Drake. Drake imediatamente assumiu o comando, sua voz recuperando seu tom familiar de comando. Tecendo uma narrativa de um assalto que deu errado, de uma garçonete corajosa que havia se defendido e defendido outros. Estava protegendo-a, girando uma história que a manteria fora de uma cela de prisão. Mas Helena sabia a verdade. Isto não havia acabado. Era um novo começo. Havia saído das sombras. E ao fazer isso, havia se colocado no centro de uma guerra entre dois homens poderosos e impiedosos. Um dos quais havia salvado sua vida, o outro cuja vida ela acabara de salvar. E em sua mão segurava a arma que poderia destruir ambos. A escolha não era mais sobre por quem lutar, mas o que construir das cinzas. Os dias que se seguiram foram um turbilhão cuidadosamente gerenciado. A equipe jurídica de Sebastian Drake desceu como uma unidade tática, sanitizando o caos no Colher Dourada em uma narrativa palatável e heróica para a polícia e a imprensa. A história oficial era uma tentativa de assalto frustrada, e Helena Torres era a garçonete corajosa com um talento surpreendente para a autodefesa. A verdade foi enterrada sob uma montanha de papelada e acordos de não divulgação. Uma semana depois, Helena não estava em uma delegacia de polícia, mas no escritório de Sebastian Drake, uma gaiola de vidro no ápice da cidade. Ele estava esperando perto da janela, uma silhueta contra a metrópole espalhada. "Devo a você uma dívida que não pode ser paga com dinheiro", começou, virando-se para encará-la. "Embora você encontrará uma quantia que foi transferida para uma conta privada que garantirá que tenha liberdade para fazer o que quiser com sua vida." Pausou, seu olhar intenso. "Mas não trouxe você aqui por isso.
Não estou oferecendo um emprego como minha guarda-costas. Um guarda-costas reage. Preciso de alguém que haja primeiro. Gesticulou para a cidade abaixo. Meu império tem 1000 inimigos. Rivais corporativos. Jogadores políticos e homens como Petrov. Luto com eles em salas de reunião, mas as regras estão mudando. Preciso de um novo departamento. Um que opere nos espaços cinzas. Seu departamento. Você o construirá do zero. Responderá apenas a mim. Seu mandato, neutralizar ameaças antes que sequer tenham um nome. Era uma oferta de imenso poder, um reino de sombras. Helena encontrou seu olhar, sua expressão ilegível. Havia passado 5 anos fugindo de suas habilidades, e agora estava sendo pedida para construir um trono sobre elas. Aceito, disse, com 2 condições. A sobrancelha de Drake arqueou em surpresa. Primeiro, Helena afirmou sua voz firme, Alexei Petrov deve ser deixado em paz, sem retaliação de você ou sua empresa. O impasse que criei se mantém. Ele fica caído e você o deixa ficar lá. Era uma demanda ousada, proteger seu inimigo. Após um momento de pensamento, Drake deu um único aceno afiado. Feito. Segundo, continuou sua voz caindo, fico com o arquivo Fênix. Levantou o minúsculo dispositivo em forma de pena que havia escondido desde aquela noite. Não pertence a você ou a ele. Pertence a mim. É minha alavancagem, Sr. Drake, para garantir que as ações necessárias que sua empresa toma não cruzem uma linha que não estou disposta a defender. Não estava pedindo para ser sua arma, mas para ser seu freio e contrapeso. Por um longo momento, o bilionário ficou em silêncio, estudando a mulher diante dele. Então, um sorriso lento e genuíno se espalhou por seu rosto, um olhar de puro e não adulterado respeito. Havia esperado um soldado, mas havia encontrado um estrategista. Bem-vinda a Drake Enterprises, senhorita Torres, disse, estendendo a mão. Helena a pegou. Quando suas mãos se apertaram, um novo contrato foi selado no alto acima da cidade. A garçonete era um fantasma, uma história deixada para trás em um restaurante vazio. Em seu lugar estava a diretora de suas operações mais secretas, uma rainha em um tabuleiro de sua própria criação, para sempre guardando a linha entre proteção e perdição. E assim a história daquela noite chuvosa no Colher Dourada chega ao fim. Mas a história de Helena Torres está apenas começando. É um lembrete poderoso de que por trás dos rostos mais comuns pode haver força extraordinária e que nossas cicatrizes mais profundas podem frequentemente ser a fonte de nosso maior poder. É um conto não de bem contra o mal, mas da área cinza, complexa e confusa entre eles, onde o verdadeiro caráter é forjado. Um bilionário, um benfeitor e a mulher presa entre eles. Quem estava verdadeiramente certo? O que você teria feito com aquele tipo de poder em suas mãos? As linhas raramente são tão claras quanto parecem. Se esta história de coragem, conflito e o nascimento de um novo tipo de poder ressoou com você, por favor, mostre seu apoio clicando no botão de curtir. Compartilhe este vídeo com um amigo que aprecia uma história com profundidade real e reviravoltas inesperadas. E mais importante, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos muitas mais histórias como esta para compartilhar. Contos que vão além das manchetes para explorar as complexidades incríveis do espírito humano. Seu apoio torna tudo isso possível. Obrigado por ouvir.